Beleza, pessoal, vamos lá? É isso aí, vamos cumprimentar aqui já, para não perder muito tempo, os nossos presbíteros convidados. César Bressler já está conectado com a gente aqui, seja bem-vindo, César. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa abençoar esse encontro, que Ele possa usar cada um de nós de acordo com como o Senhor quer, né? Amém? Boa noite. É isso aí, boa noite, César, e temos João Batista aqui com a gente. Boa noite, João. Boa noite, irmão Nicolas, boa noite a todos os irmãos que estão na mesa aí conosco e também aos ouvintes, aos que estão no YouTube diretamente, os que vão assistir posteriormente, que o Senhor traga muita luz, porque todos os temas que têm sido trazidos têm vindo direto do Espírito para nos edificar. É um prazer estar novamente aí com os irmãos. Beleza, é isso aí, eu só vou ajeitar o layout aqui com vocês, mas já quero convidar o César a trazer aí algo que chamou a atenção essa semana aí, César. Amém. Eu vou compartilhar um pouco do que o Senhor vem falando, né? Ultimamente aqui o Senhor está falando muito, e no Café com Cristo reforçou, essa questão dos últimos tempos, né? Da volta está muito próxima, e o irmão trouxe a questão de muitos querer saber quando vai ser, será que é esse ano, será que é ano que vem, quanto tempo será que falta, né? E é algo que às vezes a gente se preocupa, a gente pensa, para muito tempo se preocupando, quanto tempo será que falta, né? E a gente não deve se preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar em estar preparados, independente se for hoje, se for amanhã, ou se for daqui a 10 anos. Mas o irmão até trouxe o exemplo do nosso irmão que partiu semana passada, né? E ninguém de nós estava preparado, esperando isso, creio eu que o irmão também não estava, né? E foi do nada. Então, e se fosse um de nós, será que nós estaríamos preparados? Então nós temos esse tempo hábil para a gente se preparar enquanto a gente está vivo, né? Então a gente tem o tempo para se preparar até a nossa morte natural ou até Cristo voltar. Então a gente não sabe se a gente vai morrer antes de Cristo voltar ou se Cristo vai voltar antes disso, né? E aí fica aquela questão, será que nós vamos estar preparados? Será que nós estamos com a nossa botija cheia de óleo para quando o noivo voltar? Ou será que nós vamos ter que falar para o noivo esperar porque nós precisamos voltar a pegar um pouco mais de óleo? E aí vai ser tarde, né? Então Cristo veio trazendo esse alerta, e nos grupos familiares aqui essa semana também falou sobre isso, sobre essa questão da volta está próxima e nós precisarmos estar preparados, né? E nós cuidarmos sobre o que está sendo ensinado, porque a Bíblia alerta-nos que nos últimos tempos virão muitos falando em nome de Jesus, né? Só que o que eles falam não é o que Jesus fala. Então nós temos que cuidar isso, para nós não permitirmos com que a nossa mente seja enganada por falsas doutrinas, que falam da Bíblia, que falam de Jesus, mas não é aquilo que Jesus quer que seja falado. Então eles mudam o sentido, né? Então a gente tem experiências com isso. Várias crenças hoje que não seguem o que está na Bíblia, eles falam da Bíblia, eles abrem a Bíblia, mas se for ver o que é feito lá, não tem nada a ver com a Bíblia. Então isso a gente precisa cuidar, porque a Bíblia fala que muitos virão em meu nome, né? Mas não são esses os de Cristo. E nós temos que cuidar para a gente não ser enganados, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos irão apostatar. É verdade. E só apostata quem conhece. Então a Bíblia não fala daquele que não conhece a Bíblia, daquele que não conhece o Evangelho. Ele traz um alerta para cada um de nós, né? Para a gente cuidar, para a gente não ser tomados pela mornidão, né? Para a gente não ficar em cima do muro, não sabendo para que lado ir, não sabendo o que realmente a gente quer, né? E porque a gente não consegue servir os dois senhores, né? A gente tem que definir um e seguir esse um, né? Então eu creio que cada um de nós quer seguir Cristo, cada um de nós, por estarmos aqui, creio que a nossa vontade, a gente sabe que é seguir Jesus, mas às vezes nossas atitudes estão um pouco contrárias a isso, né? Então foi o que mais me chamou a atenção nessa semana do que foi falado, assim, um pouco, né? Sim, Amém. é verdade, muito interessante. E aí, João, traz pra gente também um ponto aí, foi o Café com Cristo, culto mundial, a consagração prática lá do encontro, cita um ponto pra gente aí também. Bom, então, a consagração prática mexeu muito comigo mesmo, fez com que eu olhasse lá para dentro de mim. Eu até falei com o povo aqui na reunião que eu estava triste, mas não era uma tristeza relacionada com família, financeiro, com o povo, jamais, mas conseguir enxergar dentro de mim que tem algumas coisas para ser colocado em ordem, né? Quando nós tocamos ali o profundo do Evangelho, quando o ministro da palavra traz essa imensa luz mostrando
o que é fazer a vontade de Deus, e a gente consegue enxergar o quanto a nossa mente é caída, a nossa carne se rebeleia contra Deus. Então, foi maravilhoso ter acesso àquilo. E continuando o ponto assim do café com Cristo, o irmão até tocou nele também, quando fala da vinda do reino, da vinda do Senhor Jesus, a gente sempre fica atônito, né? Preocupado, às vezes ansioso, mas a verdade é que Jesus Cristo não quer isso de nós, né? Às vezes pode acontecer da gente se preocupar com a vinda do Senhor Jesus, não por desejá-la, mas por ter receio, por amar a vida nessa terra. E isso é um problema que, através da palavra, o Senhor Jesus quer transformar nossa mente e nos mostrar que o que está para vir junto com o seu reino de justiça é muito melhor. O ponto que eu queria chegar para poder compartilhar e até chamar o irmão Sérgio aí para compartilhar um pouquinho desse assunto é sobre os falsos profetas, né? A gente que tem acesso a palavras e o evangelho do reino, a gente tem uma vacina muito importante que toda a amada igreja, os amados irmãos também têm que receber, porque ali onde fala abertamente sobre os falsos profetas, em Mateus capítulo 7, vai falar, né? Cristo vai dar dicas para a gente enxergar quem eles são. E no mesmo texto ali, mostra, né, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Parece até um enigma, né? Posteriormente, vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia vão ter expelido demônios, vão ter curado, vão dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios no teu nome. Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Ou seja, quantos hoje, porque vem, né, um pregador, um pastor, um padre, um bispo, um presbítero, às vezes profetizando, operando milagres, curando, expelindo demônios, pensam que esse é o fruto que Jesus está dizendo, né, que está falando, pensa que porque faz isso é homem de Deus. E na verdade ali o Senhor Jesus está mostrando totalmente ao contrário, e a maioria dos cristãos hoje não enxergam essa realidade, não conseguem entender qual é o fruto que o Senhor Jesus está dizendo que o verdadeiro servo tem que ter. Eu queria pedir para o irmão Sérgio trazer mais luz para a amada igreja nesse quesito aí. Bom, ali no Café com Cristo, ali a gente já definiu assim, né, um conceito de um falso profeta, que é aquele que profere mentira no ministério de pregar o evangelho do reino ou da graça, né? Porque o evangelho da graça está dentro do evangelho do reino, né? A gente não pode falar do evangelho da graça sem conectar o objetivo final de Deus, que é o evangelho do reino. Então, a primeira característica ministerial de um que se apresenta para servir Deus é que se o que ele prega é a verdade. Primeira coisa que a gente tem que conferir. Veja, quando Deus fala daquele homem com um currículo vitae maravilhoso, mas era só para ele que era maravilhoso, para Jesus não foi, né? Então, eu vejo que quando Deus opera milagres em pessoas, né, eles deveriam cada vez mais se humilhar diante de Deus, e eles tomam a autoria do feito para eles, né? Então, isso é pregar uma mentira, entende? Então, é muito sutil você discernir o falso profeta, porque tudo que ele faz tem uma grande conexão com a verdade, se assemelha à verdade, mas não é a verdade, entende? Então é na cura divina, é na expulsar o demônio, é tudo que essas coisas. Então se dá uma pregação muito ungida lá e realmente Deus operou através dele, ele pega a glória para ele. E Deus diz que não reparte a glória por ninguém. Então ele está ministrando uma palavra certa, Deus está honrando a palavra, curando pessoas, libertando pessoas, mas quem toma a glória é quem
foi usado por Deus. Pois é. E isso aí é o princípio de uma apostasia. É um perigo mesmo. A gente entrou aí no assunto do café com Cristo aí. João fez a abertura aí, Sérgio já nos deu mais um pouco de entendimento. E a gente vai tirar um tempinho agora para o YouTube. Vamos ver o que surgiu de comentários aí neste meio tempo, Vi. Dá uma olhadinha para nós aí, por favor. Vamos lá, a gente tem boa noite do pessoal aqui de Cachoeira do Sul. Temos de outras cidades também participando aqui. Santo Antônio de Jesus, temos também de Santa Bárbara participando conosco. Criciúma, Santa Catarina, Natal, Rio Grande do Norte. E nós temos algumas perguntas. Eu posso já começar com uma aqui? Vamos lá. Patrícia Severo trouxe, ela colocou assim, estávamos falando no grupo familiar. Qual será a maneira mais adequada de lermos a Bíblia? Tem alguns livros que quase nunca acessamos. Por que fazemos esta acepção do conteúdo da palavra? Dizer para o ministro. Na verdade, assim, nosso primeiro compromisso, como estamos na Nova Aliança, é fazer um estudo sistemático de cada livro da Bíblia. De fazer uma programação de meditação em cada livro. Não uma leitura dinâmica, mas uma meditação em cada livro. No segundo momento, e durante o estudo da Nova Aliança, nós precisamos fazer com que todas as referências que estão registradas no conteúdo da Nova Aliança, que a gente vai lá buscar o texto original da experiência que Deus teve com o seu povo. Essa, para mim, é uma maneira mais rápida e mais eficaz de fazer com que o Espírito Santo desenvolva o nosso coração, desenvolva a nossa salvação, e o desenvolvimento e o crescimento espiritual vai surgir rapidamente, porque a gente não pode esquecer também que hoje nós temos assim uma estrutura de pregações assim que Deus trouxe, que é comentários sobre versículos da palavra, que o ministério da palavra nada mais é do que comentar a escritura e abrir o entendimento das pessoas com mais facilidade para introduzir eles na Bíblia. Mas de modo algum os livros e as mensagens vão substituir a Bíblia. O nosso livro original de alimentação espiritual é a Bíblia, né? Certíssimo. Então, se você está lendo um livro, né? Você tem que ter a Bíblia para fazer complementação, porque senão você vai acabar se agarrando de forma unilateral em coisas que pessoas escreveram. Isso é muito perigoso, porque você pode acessar livros que não são do Senhor, como tem a maioria, não é verdadeiramente do Senhor. Por exemplo, quando eu me converti naquela época, não faz muitos anos, mas foi em 1990, cada livro que eu lia, com aquele pouco discernimento que eu tinha, eu vi que não era de Deus aquelas coisas. Então é aberrante assim as coisas assim, porque não fecha com a palavra de Deus. Porque eu comecei a estudar a Bíblia primeiro, depois eu fui ler os livros, e aí não deu mais. Sim. Entende? Porque a Bíblia me capacitou a discernir. Isso, e essa é a primeira parte da consagração, né, que foi falado no encontro, que é 2 partes, né, achei muito interessante aquilo. A primeira parte da minha consagração é a busca, e a segunda parte é a prática de tudo aquilo que eu aprendo, né, para que o Senhor, Exatamente. através do meu negar-se, através de quando eu sou afrontada, através de quando eu passo por situações de adversidade, eu escolher por Cristo, negar a minha carne, e aí ele fluir, né. Eu queria convidar o Vinícius para conversar com a gente aqui também, o que o Senhor trouxe para ti essa semana, Vinícius. Essa parte, sim, da consagração prática foi profundo, sim. E uma frase, assim, que o ministro falou, acho que foi no sábado, que se um homem se considera espiritual, ele tem que ver e pedir para Deus trazer o arrependimento e fazer ele crescer novamente, né? E isso é um desafio, assim, para nossa vida, né? Porque a gente tem um conceito de que a gente está lendo a Bíblia, está lendo os materiais, ouvindo as mensagens, e a gente está consagrado. E, na verdade, não é tudo isso, né? A gente prova a consagração quando nós vamos lá e vivenciamos aquela palavra
que nós estamos sendo iluminados. E toda a nossa vida, assim, para iluminar nossa mente, para mudar o nosso caráter e para ter uma intimidade com Cristo, nós temos que estudar a palavra diariamente. Nós temos que contatar o Senhor todo dia para colocar essa luz, para dissipar essas trevas que a gente está vivendo aí há muitos anos, né? Até foi falar no encontro, nós não podemos nos acostumar com as trevas. E se a gente analisar a nossa vida, a gente vai ver que a gente sabe o que tem que fazer, mas está mais confortável e ver da forma errada. E aí, porque o novo é desconforto, vai gerar, assim, para mim, fazer um trabalho, e a gente não quer trabalhar. Até ontem, assim, aqui em Cachoeira, eu compartilhei com os irmãos numa reunião, né? Que muitas vezes a gente tem um conceito que a gente faz muitas coisas para Deus e que a gente está trabalhando demais para Deus. Mas aí Deus te movimenta e faz tu ir para outro local e tu vê que tu não faz nada para Deus praticamente. E a gente precisa desse choque. E a palavra tem poder para chocar nossa mente, chocar nossa maneira de pensar e dar uma abertura para fazer a minha mudança de visão. Então, isso me chamou muita atenção, né? E o Café com Cristo parece que complementou isso, mostrando, olha, falta pouco tempo e cuida com aquilo que tu está ouvindo, porque a gente não tem discernimento espiritual ainda, né? Então, o ministro falou ontem no café que a gente não sabe discernir onde estão os falsos profetas. Isso é para a gente se preocupar, sim, né? Isso é um alerta que o Senhor, acho que trouxe ontem, assim. O Vinícius Deus... salvou, o César teve um probleminha aqui com a internet, mas eu vou comentando então que foi falado esses dias nas mensagens, né, que quando a gente tem algum objetivo natural, a gente estuda muito, a gente se aperfeiçoa naquilo, a gente tenta, a gente corre, mas com a palavra de Deus parece que a gente não tem esse mesmo temor e esse zelo, e não deveria ser assim, né? A própria palavra nos diz que nos momentos que a gente precisar, Deus nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Mas como lembrar se a gente também não tem essa comunhão? Então, isso também demonstra que, às vezes, a gente joga para Deus toda uma responsabilidade de algo que, na verdade, é a nossa parte a ser feita, né? Tudo que Deus tem ao nosso dispor, toda a mesa, além da palavra, já nos foi entregue, mas falta de nós essa disposição de abrir mão. Daí foi citado nesse encontro em vários pontos, de abrir mão daquilo que a gente quer fazer, da maneira como a gente quer viver, porque a gente ainda tem, eu digo, né, pessoalidade, enfim, num conceito geral da igreja, que a gente tenta associar as duas coisas, a gente tenta viver a nossa vontade e, quando tem um problema, ajustar conforme Deus ensinou, mas aquilo não vai andar, né? Não vai surgir o efeito, não vai surtir o efeito que Deus deseja, e também eu vou viver naquela coisa assim, né? Meio assim, e aquilo não traz a satisfação que Deus quer para conosco, e também a gente não consegue trazer para Deus, no reino dele, um servir satisfatório, né? Ô Vinícius, até pode continuar com a tua pergunta aqui, já tá conectado de novo os layout. Eu queria trazer o César, assim, né, que estava falando dessa intimidade com Cristo, da forma de, quando a gente vai para a palavra e medita e Deus ilumina, como é que é na tua vida prática essa tua intimidade com Deus? Porque hoje a gente tem muitos materiais, tem essa riqueza da mesa, que tanto nos ajuda pessoalmente, e nós como presbíteros, assim, nós temos o encargo de levar também as pessoas a ver essa luz que Deus está trazendo para dissipar esses enganos. Como é que tu faz a tua vida prática, assim, essa forma da tua consagração, da tua intimidade com Deus? Foi um ponto até que o irmão falou, né, no micro-regional, que a gente buscar o Senhor é imprescindível para a consagração prática acontecer, né? Então são coisas que não andam juntas se a gente não buscar e querer fluir o Senhor, né? E a gente percebe nitidamente isso. É um assunto que últimas semanas, últimos meses vem sendo conversado bastante aqui entre os irmãos também, sobre essa inconstância de, às vezes, numa semana a nossa consagração está muito forte, muito boa, e na outra a gente acabar caindo de novo, né? A gente acabar deixando a procrastinação, a preguiça tomar conta, né? Então é algo que nós viemos conversando já nas últimas semanas entre os irmãos, né? E o quanto isso é difícil, né? Porque a gente tem que lutar contra nós mesmos, porque o que não permite com que nós nos consagramos é a nossa própria mente, né? Então é uma batalha diária que a gente tem, que eu tenho comigo mesmo, da gente conseguir se alimentar, da gente conseguir buscar, né?
E essa parte da editora, da mesa que a gente tem ali, eu creio que é um manancial muito rico que a gente tem. E a gente precisa tirar um tempo para se alimentar disso. Nós precisamos. É algo que até eu tento me cobrar muito por conta dessa questão. O sanguíneo, ele tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa, geralmente faz muitas ao mesmo tempo, né? E a parte da leitura, sempre desde do meu passado da escola, eu sempre tive muita dificuldade. E agora é algo que eu estou tentando me cobrar muito para mim conseguir acompanhar. Tanto é que a dica do mês passado eu li ela em 4 dias, porque eu comecei e tive que terminá-la para não ficar para trás, né? Então é algo que eu venho me cobrando. E a gente precisa, e a gente percebe nitidamente quando a nossa consagração está mais forte, está mais próxima, o Senhor consegue fluir mais através de nós. Então a gente consegue perceber, e não é para nós vangloriar isso, né? É para mostrar o quanto a gente é dependente de Deus. Porque nós, sem estarmos próximos dele, a gente não consegue fazer nada. Então, sem nós estarmos com a nossa mente oxigenada de Cristo, a gente não faz nada. Assim como o nosso corpo sem oxigênio não funciona, assim é nós também sem o Senhor, né? A gente não consegue andar. E é uma batalha que a gente tem. É uma batalha que a gente tem diária de conseguir. E principalmente a gente conseguir levar isso ao próximo, né? A gente conseguir levar isso para os irmãos. É algo que a gente tenta instruir sempre de se alimentar da mesa. O apóstolo sempre fala sobre nós precisarmos ter as 3 alimentações diárias que a gente senta para se alimentar, tá bem feitas, né? E muitas vezes a gente não tá tendo esse tempo. A gente tá pegando só aqueles lanches rápidos por dia. A gente tá só beliscando a comida, a gente tá fazendo sempre outras coisas. A dificuldade que a gente tem é de sentar para meditar realmente, né? Para meditar no livro da lei e não somente ler, não somente pegar e fazer por fazer, para falar que a gente está com a nossa consagração feita, né? Porque se é para fazer mal feito, é praticamente a mesma coisa que não fazer nada, né? Então nós precisamos ter esse tempo, e essa é uma dificuldade que a gente tem. Até era uma pergunta que eu ia trazer para o apóstolo, ou como a gente conseguir negar a nossa vida natural muitas vezes para conseguir se alimentar, porque a gente sabe que hoje eu, pelo menos aqui, uma das maiores dificuldades de todo o corpo é conseguir pegar um tempo diário para se alimentar e se dedicar à busca. Eu creio que é onde é que a maioria dos irmãos está pecando, né? Que eu também muitas vezes peco, onde é que a gente conseguir ter essa rotina de consagração, onde não uma semana está forte e na outra cai tudo, né? Então, se o irmão puder trazer um pouco de compartilhar sobre isso também. Certo. O nosso dicionário que nós estamos usando não está bom. Quer ver uma coisa? Em João 4 lá diz que a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Só que a gente interpretou diferente. A gente lê a Bíblia para acumular conhecimento, mas não para fazer a vontade do Pai. É por isso que não vai. É isso aí. Amém. E eu vejo o quanto isso atrapalha, né? Muitas vezes a gente quer buscar só para ser conhecedores e não praticar, né? E é como foi falado na parte inicial, né? Sobre a questão dos frutos, né? Então, se a gente quer falar que a gente tem fé, só por ter fé não adianta em nada, é os nossos frutos que vão mostrar a nossa fé, né? Amém. É interessante, estava... Vai lá, João. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? O Senhor, ele disse, ou seja, já mostrando que a gente se alimenta dele para estar praticando o que ele ensina, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Então tem umas mensagens que o Senhor Jesus traz mais objetiva, quando a gente chega ao ponto de dizer, Pai, eu quero te agradar. Né? O apóstolo até falou também na consagração prática, que mexeu muito comigo e creio que mexeu com muitos irmãos, que ali a importância de amar a Deus. É a partir do momento que a gente realmente ama a Deus que a gente está disposto a negar a nós mesmos, tomar a cruz para fazer a vontade do Senhor. Enquanto nós cristãos não enxergamos ali o tão grande amor de Deus e que Ele realmente é a vida, e a gente estava enganado num mundo cheio de falsificação, cheio de coisas só para nos tirar do ar, fica muito difícil do Senhor conseguir renovar a nossa mente. Mas quando a gente passa a realmente enxergar ali a vida eterna prometida pelo Pai a nós e todos os planos bons e maravilhosos que Ele tem para a nossa vida, a gente passa a ter sede de querer se adequar, né, apóstolo? É verdade, é por aí o caminho, porque se alimentar é um processo e a gente acha que é só a captação da verdade mentalmente. E não traz resultado, né? O crescimento vem da prática, porque na prática é que a pessoa vai ter experiências. Se não tiver a prática, não tem experiência. Se não tiver experiência, como que o amor a Deus vai aumentar? Porque quando você pratica
ainda que sofra na carne, mas você vê Deus te honrar, aquilo dali te fortalece a continuar praticando. Você tem ali a certeza que está no caminho certo, né? Por isso que Cristo disse que bom é a gente estar quente ou frio. Morno, ele fica a ponto de vomitar, né? Ou seja, se eu ficar servindo a Deus de qualquer forma, né, de qualquer jeito, do meu jeito, não do jeito que Deus quer, naturalmente o Senhor não vai me honrar. Vai mandar até disciplinas. Mas se eu faço do meu jeito, eu posso cauterizar a minha mente e pensar, mas por que Deus está me disciplinando se eu fiz aquilo, aquele outro? Mas na verdade a gente não está alinhado com a palavra. Por isso a importância da gente comer a palavra dia e noite, como o Espírito tem falado aí diversas vezes. E não só o apóstolo Sérgio, gente, o apóstolo João no Evangelho já começou dizendo, no princípio era o verbo. Por que ele já começa falando que Cristo é o verbo? Para dar ênfase e mostrar a importância da palavra de Deus para nos abençoar. A gente tem que ter um contato maior com a palavra. Boa. Nos comentários aqui no YouTube. Opa, vamos lá. Eu vou passar aqui. Tem um perfil da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Bárbara, Minas Gerais, colocou: glória a Deus, que Deus continue usando a vida dos irmãos para trazer ainda mais clareza para a vida de muitos irmãos. Também tem aqui outro comentário, Álvaro Cruz: cada vez mais vemos maiores sinais sobre a vinda do Filho do Homem. E também aqui tem um comentário do Maros, que falou assim: na verdade fazemos muito e não deixamos Jesus fazer nada, por isso que estamos vivendo dessa maneira. E o Flávio Manarelli deixou aqui um recado: aconselho o sanguíneo a estabelecer um horário bem cedo e ouvir as escolas com anotações em resumos. Só assim para segurar essa mente. Conselho para sanguíneo aqui, Bruno. Pois é. Temos mais de E aí? um. Conselho César pra disse eles, que era. então. César disse que era sanguíneo. Oxe. Pro César aí. Pois é, olha, Isso aí. eu vou aproveitando aqui para pegar esse minuto de silêncio que deu aqui, porque tem muito sanguíneo hoje concentrado aqui, todo mundo tem pique de radialista. Já vou agradecendo aqui, Fiquei ó. preocupado hoje, Nicolas, com os nossos convidados. Bah, mas o João e o César ali, rapaz, fizeram o podcast sozinho hoje. É verdade. Coisa boa. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz aqui, só fiquei observando, É verdade. vendo Deus usando aí a cada um. A noite foi muito boa. Muito legal. Mais uma edição do Reciclagem da Visão, agora nas quintas-feiras, o que está muito bacana. Agradeço aí a vocês que comentaram, estão nos ouvindo, e também aos nossos presbíteros. Já vou deixar um espaço aí para as considerações finais. João Batista, muito obrigado. Agradeço aí todos os irmãos também a poder participar com vocês e nas considerações finais aí deixar para os irmãos cristãos, né? Por um lado, o Senhor Jesus disse que ele é o lavrador que espera com paciência a lavoura produzir frutos para vir colhê-la. Por outro, ele também disse que o evangelho do reino seria pregado até os confins da terra. Nós estamos ouvindo já o Evangelho do Reino aqui no Ocidente, aqui no Brasil, partiu ali 30 e poucos anos atrás pelo ministro da palavra ali de Cachoeira do Sul. Então fiquem antenados aí, o Senhor vem, Deus abençoe a todos. E é isso aí, muito obrigado, João. César, valeu! Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um. E o sanguíneo, se deixar, toma conta, né? Mas é isso aí. Antes de Cristo voltar, todo mundo vai ter a oportunidade. Nós não vamos poder falar que nós não tivemos ou que nós não sabíamos, né? Porque em algum momento cada um de nós foi avisado e no último dia nós daremos conta. O livro, que nem o Sérgio fala, vai ser aberto e vai se passar o filme de tudo que a gente fez. Amém? Que venhamos aproveitar as oportunidades. Que Deus abençoe a cada um. Aí. Obrigada, César. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Agradeço aí. E boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós. E voltamos aí na quinta.